Preparado para alavancar a sua carreira e expandir os seus negócios? Com conteúdos práticos, dicas, notícias, mentorias e um ensino diferente, vou aumentar seus conhecimentos e, através de novas atitudes, mostrarei como se faz o comércio exterior de verdade. Meu nome é Gabriel Bernardes e, com meus 12 anos gerindo mais de 10 mil processos de importação e exportação, preparei um ambiente de puro conhecimento para fortalecer você. Então vem para a Academia do Comex. Seja bem-vindo à Semana do Comex. E hoje estamos na aula 1, onde eu, Gabriel Bernardes, vou trazer para vocês dicas técnicas, práticas e também comportamentais para que você saia de onde você está no comércio exterior, ou mesmo você que ainda não está atuando na área, deseja entrar, possa evoluir, possa crescer e, claro, aumentar os seus ganhos, o seu salário, ser remunerado de forma melhor, né, pelo comércio exterior, porque ele é um setor da economia, né, do ramo de profissionais que paga bem, e ser reconhecido, né, ter a sua autoestima, ser valorizado por isso, beleza? Então vou contar muitas coisas durante as 3 aulas que começam hoje e vamos ter amanhã e sexta-feira também. Então não perca nenhum minuto da aula. Eu tenho certeza que esse mix de conhecimento técnico com comportamental, desde lá da minha carreira, quando eu comecei como estagiário há mais de 12 anos no Porto de Itajaí, até hoje como diretor em uma das maiores tradings de Itajaí, vou conseguir trazer para você muita coisa boa para você crescer assim como eu cresci. Beleza? Então, vamos aqui na tela que eu preparei para vocês muitos tópicos, né? Para vocês anotarem, para vocês verem ponto a ponto o quão importante é esse mix de conhecimento que o comércio exterior nos proporciona. Então, na aula 1, gente, eu quero começar falando o quê? Que todo mundo precisa começar no comércio exterior de uma forma que basicamente é o estágio. Ah, Gabriel, mas eu comecei no comércio exterior como auxiliar ou direto como um assistente. Não importa, o importa é que você começou de alguma forma. Você que ainda quer entrar na área de comércio exterior, saiba que muitas das empresas acabam selecionando, né, os profissionais através do estágio ou auxiliar. Então, nesse primeiro tópico, vamos falar como se você estivesse entrando na área de comércio exterior no estágio ou ali numa vaga de auxiliar júnior, auxiliar, né, pleno, intermediário ali que possa estar entrando aí na área de importação e exportação. Eu elenquei aqui alguns tópicos principais que eu, como estagiário na época lá no Porto de Itajaí, tinha na minha carreira e que é o que eu acho que você tem que ter também, tenho certeza, na verdade, porque fez o que eu crescesse na área de uma forma muito rápida, mas não rápida em relação apenas a tempo, não necessariamente nisso, mas rápida ao ponto de forma objetiva, prática, entendem? Então aqui o conhecimento, reconhecimento, carreira, crescimento e realização de sonhos. É um mix, né? É uma cesta de sensações, de situações que você que está começando no comércio exterior precisa ter. Porque se você não quer realizar sonhos na sua vida profissional ou pessoal, dificilmente você vai conseguir alcançar um objetivo maior. Então, estabeleça metas, desde já, sonhos que você quer que o comércio exterior possa te proporcionar. Isso independente do que seja viagens, seja aquisição material ou simplesmente estar num cargo maior, né? Então, o conhecimento, o porquê que eu coloco isso? Quando eu me destaquei como estagiário, lá no Porto de Itajaí, foi a primeira vez, né, que eu vi os documentos de importação. Para você saber, eu fui
o meu primeiro estágio na área de comércio exterior foi num arquivo morto. É isso mesmo. Putz, Gabriel, arquivo morto? Eu fui selecionado como estagiário para poder arquivar os documentos que todo o Porto de Itajaí gerava. Então lá eu absorvi muito conhecimento em relação aos documentos de comércio exterior. Lá na época haviam muito mais situações em que era necessário ter o papel, né, para que seja protocolizado, formalizado todas as operações de comércio exterior. Passado todos esses anos, hoje está muito mais digital. Mas eu trago até para os dias de hoje a importância do conhecimento através do documento, né, da documentação como um todo para você absorver os conhecimentos, beleza? Bom, quando você consegue, né, aprender através dos documentos, absorver tudo que eles podem te trazer, né? Eu, no meu caso, muitos documentos de importação, fatura comercial, conhecimento de embarque, romaneio de carga, declarações de importação e de exportação na época, fui absorvendo o significado de cada um. E isso me fez o quê? Na época, elaborar, né, uma planilha de controle. A minha coordenadora era uma senhora de idade já, né, na época. Ela não tinha tanto tato com o pacote Office, por exemplo, nem tão pouco com o Excel. E ela tinha uma bagunça enorme nos documentos, né, fatura comercial, declarações de importação que a gente arquivava. Ela não conseguia organizar. Pois bem, o que eu fiz? Coloquei para ela uma planilha, né? Elaborei uma planilha organizando e gerando etiquetas para arquivar e tal, e ela me reconheceu por isso. Tanto que me reconheceu que eu tive o meu estágio renovado e ainda fui designado para estagiar em outros setores do Porto. E isso me trouxe uma bagagem e uma carreira, que é outro tópico que eu coloquei aqui, dentro da fase do estágio. Então, se você é estagiário, auxiliar, saiba que ainda nessa vaga que você ocupa, você pode crescer. Pode não crescer ainda em cargos, em salários, mas você vai crescer em conhecimento. E o conhecimento te proporciona um crescimento horizontal. Aqui eu vou apresentar para vocês um crescimento em forma de pirâmide. Toda pirâmide, para ela durar, para ela não cair, para ela ser firme, para ela ser, né, duradoura, né, e principalmente resistente, e tudo isso é um perfil ideal para um profissional de comércio exterior. Ela precisa ter o seu alicerce bem estruturado. E você precisa ter esse alicerce desde o estágio auxiliar para que você nunca se submeta a uma queda. Porque o seu estágio, né, a sua época de auxiliar estando bem alicerçada, dificilmente você vai retroagir. Você só tende a subir, né? E isso vai te proporcionar crescimento, assim como me proporcionou no estágio lá no Porto, né? E na época até, né, inclusive, comecei a realizar meus sonhos. Por exemplo, eu precisava me deslocar lá da cidade de Navegantes, que por mais que fique pertinho aqui de Itajaí, mas era um caminho que eu precisava percorrer. Na época eu estudava de dia, né, o dia todo, eu trabalhava de dia o dia todo, né, estudava à noite e sempre de bicicleta. Eu tinha só uma única bicicleta e fazia toda uma volta, às vezes chegava atrasado no trabalho ou chegava atrasado na faculdade, e isso podia me causar um problema. O que eu fiz? Peguei, me programei com o salário que eu tinha de estágio e comprei uma moto. Primeira realização de um sonho meu, ainda como estagiário. Por isso que eu digo que é possível, desde o começo, você realizar seus sonhos no comércio exterior. Então, aqui está a nossa pirâmide, né, de crescimento, tá? Do comércio exterior. Voltando aqui, saibam que os números que eu vou colocar na vaga de estágio aqui, de R$800 a R$1.500, é uma média nacional. Não estou cravando esse número, né? Nem posso fazer isso, mas com base na minha experiência como gestor da área, é o que o mercado paga atualmente. Ah, Gabriel, e auxiliar? Pode ser que pague mais? Com certeza, porque a gente sabe que o programa de estágio acaba não tendo tanto corpo de salário, por ser um programa sem muitos vínculos empregatícios como o CLT, mas o auxiliar pode estar ganhando ali entre seus R$1.300 até R$1.800, né, na área de comércio exterior.
mas o auxiliar do estágio é a nossa primeira fase, certo? Então, o meu estágio lá no Porto foi muito bom na época, eu absorvi muito conhecimento e lá foi a primeira vez que eu tive acesso a uma DI. Para quem não sabe o que é uma DI, vou falar agora. É uma declaração de importação. Tá? Para você que não sabe o que é isso, o que eu faço com essa DI, Gabriel? A DI ela é um documento que o despachante aduaneiro, né, ou o importador, a empresa que traz o produto de fora do Brasil para o Brasil, apresenta para a Receita Federal, ela declara a sua importação para a Receita Federal. E ao declarar isso, gera-se um documento chamado Declaração de Importação. Aqui no nosso slide a gente pode ver que tem até um esboço, né, de uma declaração de importação, um teste que eu tenho aqui para te mostrar, que é onde diz o nome da empresa que importa, a empresa que exportou lá de fora para cá, o local que você liberou a tua carga no Brasil, os impostos que você recolheu, enfim, dados da carga como um todo desta importação no modo geral. E ali a gente fala também da classificação fiscal, dentre outras informações que, óbvio, eu não vou falar tudo agora, deixar o gostinho de quero mais para as duas próximas aulas. Então, gente, foi a primeira vez que eu vi um extrato de uma declaração de importação como essa que está na sua tela aí. E como eu já te falei, a principal, mesmo eu não sabendo o que era isso, mas eu sabia da necessidade do meu superior. A minha gestora lá do arquivo morto, de outros departamentos, precisavam organizar esses documentos. Então, onde eu fiz planilhas, relatórios de controle, eu organizava muito bem os e-mails. Dica de ouro, e-mails é primordial para o comércio exterior. Se você tem dificuldade, aprenda a lidar com os e-mails. Se você não sabe lidar com os e-mails, você pode ter problemas, porque é muita informação que chega toda hora, tá? E pontos que eu trouxe aqui para você é o Excel, como eu já falei, para elaboração de planilhas e tal, né? Mas também, olha só, 5 pontos primordial a nível comportamental para quem está entrando no comércio exterior ou para quem já está aí, né, há um tempinho, mas está ainda na fase inicial. Educação, responsabilidade, bom senso, leitura e escrita e sede por conhecimento, gente. Te juro, sem essas 5 ferramentas, sem essas 5 sensações que tem que pulsar na sua veia diariamente, você não vai crescer, tá? Então, se você quer crescer no comércio exterior, seja educado. Como assim educado, Gabriel? Eu já sou educado, né? Minha mãe me educou, eu sei disso, né? Mas existem muitos profissionais que não têm um pingo de noção de comportamento de educação. Do bom dia, boa tarde, boa noite, do com licença, do posso ver isso, posso ver aquilo, enfim. A gente chama isso, né, de postura, né, de noção, né, e até trazendo para um outro tema que eu coloquei aqui, do bom senso. Você, quando está entrando na área de comércio exterior, você tem que absorver conhecimento de todo mundo, né? Muita gente vai te dar porrada, assim como eu apanhei muito, né? Então você tem que ter o bom senso na hora de dizer os sims e na hora de dizer os nãos. Mas se você for negar alguma coisa, toma cuidado também. Veja se ao negar aquele favor que alguém te pede ou aquela instrução que o teu superior te der, veja se é uma tarefa que pode fazer diferença na tua vida. Eu, no meu caso, quando eu ainda era estagiário lá no departamento de faturamento do Porto, depois que eu saí do estágio do arquivo morto e fui para o faturamento, o meu supervisor, ele sempre pedia, por exemplo, para eu ficar até mais tarde. Para quê? Para organizar o serviço do dia seguinte. Bom, como eu tinha conseguido comprar uma moto, eu ia mais rápido do trabalho até a faculdade, né? Então eu consegui, né, usar isso ao meu favor e ficava às vezes uma meia hora, uns 40 minutos até mais tarde. Para quê? Porque eu sabia que no dia seguinte, esse trabalho estando adiantado, eu poderia me destacar para os profissionais que eu iria atender no dia seguinte. O departamento de faturamento de um porto, ele atende muitas empresas. E para mim, como eu era estagiário, era uma vitrine, era a oportunidade de eu me demonstrar como sendo uma pessoa
valiosa para aqueles profissionais e quando acabasse o meu contrato de estágio, eu pudesse, quem sabe, ter uma vaga, uma oportunidade em outra empresa, daquelas que eu fazia o atendimento lá no porto, né? E isso é um senso também de responsabilidade. Chegue no horário, seja pontual, responda os e-mails com pontualidade, responda as mensagens, as ligações, né? Tenha esse feeling de responsabilidade. Puxa, Gabriel, mas você está falando de coisas batidas, isso aí é normal, todo mundo tem. Aí que você se engana. O comércio exterior entrou tanta gente nos últimos meses, nos últimos anos, que esse pessoal não está tendo nem sequer essa noção. Então você que tem, com certeza você vai ser reconhecido por isso. Às vezes pode não ser onde você está, mas tenho certeza que há outra empresa ou outras empresas que valorizarão essas dicas que eu estou dando aqui e você vai conseguir crescer. Bom, leitura e escrita. Como assim, Gabriel? Muita gente, na verdade é cultural do brasileiro, né? De não gostar de ler, nem de escrever. A gente sabe que a título de redação e tal, o pessoal tem muita dificuldade, né? Então, tomar uma aguinha aqui, gente. Então, a gente sabe que a leitura e a escrita é primordial. Por quê? No comércio exterior, onde é que envolve a leitura e a escrita? Você vai precisar, primeiro, fazer um atendimento via e-mail, escrevendo mensagens para diversas pessoas profissionais do Brasil e do mundo, ok? A escrita é importantíssimo para isso. Vírgula, acentos, pontuações, concordância nas frases e até mesmo a gramática. Tem muita gente ruim de português aí, galera. Então, se liga na escrita em relação a isso. Tem dificuldade com português? Tem tantos cursos aí preparatórios de curta duração que você pode fazer isso também para agregar ainda mais. Questão de oratória também, para você poder discorrer melhor os seus discursos, os seus pronunciamentos, a tua conversa no dia a dia lá no trabalho, tá? E na questão da leitura, por quê? O comércio exterior no Brasil e no mundo, ele é regido por legislação aduaneira, instruções normativas, portarias, dentre outros documentos que são de cunho jurídico, vamos chamar assim. São bases legais, as leis no modo geral, as instruções, né, para você fazer uma liberação de uma importação, de uma exportação, instruções para você seguir com os procedimentos de carregamento, de embarque, contratação de um frete internacional, contratos que envolvem a prestação de serviço de armazenagem, de transporte, dentre outros. Ou seja, são documentos que, talvez como estagiário, como assistente, você ainda não vai ser obrigado a ler nem a interpretar. Mas a cadeira que te espera lá na frente vai precisar de um coordenador, de um analista, e a leitura precisa ser feita de forma precisa, exata, correta. Por quê? Porque vai precisar da sua interpretação disso, e é com base na interpretação da leitura dessas leis, dessas normas que envolve o comércio exterior, é onde você vai conseguir fazer a coisa certa e se destacar. Por isso, a boa leitura desenvolve uma boa interpretação e, consequentemente, quem interpreta correto responde e desenvolve um resultado ainda mais correto e produtivo. Exemplo, vamos lá, Gabriel, me dá um exemplo prático e técnico aqui sobre a leitura. Durante as importações ou as exportações, você vai poder se deparar com exigências da Receita Federal ou de algum outro órgão público, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, enfim. E ao ler essas exigências, você precisa entender tintim por tintim do que o fiscal quer. E é aí que você, praticando uma boa leitura, vai conseguir desmembrar, né? Separar, fazendo uma interpretação correta, né, do que o fiscal está te pedindo para poder cumprir a exigência, né? Porque você vai ler, ele vai pedir para você, por exemplo, recolher uma multa sobre determinado erro de determinada legislação. Você vai ter que fazer o quê? Ler essa lei para ver se o fiscal está correto. Eu mesmo já tive casos em que o fiscal já esteve muito errado. Mas como que eu peguei o erro dele?
Porque eu li a lei, leitura da legislação me fez ter o conhecimento para confrontar a exigência do fiscal na época da Receita Federal. Então, foque e invista em leitura, beleza? Sede por conhecimento. Bom, eu confesso que eu já cheguei aonde eu quis chegar no comércio exterior. Eu acho que acima de onde eu estou seria, ser presidente de alguma instituição magna aí do Comex. Por quê? Porque para mim, onde eu estou hoje como dirigente, diretor de uma trading, né, eu já consigo ter acesso e braços para muita coisa e muita coisa boa que eu já consigo fazer. Mas isso não quer dizer que eu parei de ter sede por conhecimento. E o que me trouxe até aqui foi justamente a sede por conhecimento. E quando a gente fala de sede, pode-se dizer ler todo dia as notícias, as informações que o comércio exterior te traz, fazer cursos complementares, invista em cursos, é muito importante você fazer isso. Eu, quando eu era estagiário, estava iniciando, eu estava fazendo faculdade, mas na época eu fazia também inglês, então isso me trazia um conhecimento, uma bagagem fora da curva para quem estava comigo ali concorrendo a outras vagas. Então era muito importante por causa disso. Nunca perca a sede por conhecimento. Eu mesmo hoje não parei ainda e não vou parar. Então, você saiu da vaga de assistente, de auxiliar, de estagiário, está indo para assistente, por exemplo, que já é um nível, né, que vai assistir, como a próprio nome já diz, outros profissionais que estão acima deles. Por exemplo, o assistente tem um papel hoje no comércio exterior, basicamente, de fazer o quê? Existe lá um corpo de superiores a ele, ora, um coordenador, um gerente, um analista, e se algum deles precisa de alguma coisa um pouco mais simples de ser executada e não pensada, né? Algo que seja mais simples de ser feito, o assistente vai estar lá para ajudar ele. É o que a gente faz aqui, por exemplo, na gestão de colaboradores, é o seguinte: foque para o assistente aquelas demandas de trabalho, né? de objetividade, coisas curtas e grossas, mas coisas também, processos e procedimentos que vão fazer ele aprender a literatura do comércio exterior, a linguagem como um todo, vão aprender outras coisas que envolvem ali a liberação de importação e de exportação, e ele vai sendo promovido aos poucos na área. Então, eu coloquei como segundo degrau assistente porque você já não é mais um estagiário, você já não faz aquelas coisas simples. Você já faz algo um pouco mais encorpado, ainda numa esfera não tão técnica, não tão estratégica, mas você já está ali num nível que ainda é iniciante, porém ajudando temas importantes. Vou dar um exemplo: carregamento. No comércio exterior, quando você libera uma importação, você tem que tirar o container lá do terminal alfandegado. O terminal alfandegado, para quem não sabe, é o terminal, é o porto em que a mercadoria está armazenada para ser feito o desembaraço aduaneiro, né? Para ser feito a liberação com a Receita Federal e os demais órgãos que podem envolver aquela importação. E feito esse trâmite de desembaraço, você precisa fazer um carregamento, enviar os documentos para uma transportadora, enviar os documentos para esse terminal e com isso poder tirar sua carga de lá. E isso muitos assistentes fazem, né? Dentre outros profissionais também. Outra coisa é a questão de relacionamento de conferência documental. É isso mesmo. Assistente de comércio exterior, de importação, de exportação, é muito importante ele estar afinado com conferência documental, que é o tópico aqui desse nosso slide de agora, né? Carregamentos e entregas, como eu falei, consultas GLI e canais, e o principal, ser um coringa. Aqui, quando eu me tornei, saí lá do estágio do porto, né? Então, aqui só para vocês não perderem a linha, né? Você, quando chegou no nível de assistente, é como eu cheguei na época quando eu saí de estágio para assistente. Eu era estagiário lá no porto, concluí o meu contrato lá, e uma trading aqui em Itajaí estava precisando de um assistente de comércio exterior. Alguém que fizesse a conferência documental, o conhecimento de embarque, a fatura comercial, romaneio de carga, dentre outros.
e fizesse programações de coleta, de transporte, né? As consultas, o que são consultas, gente, no comércio exterior? Aqui eu coloquei LI e canais. Uma LI, para quem ainda não sabe, é licença de importação. Você precisa aprender a consultar ela, se ela está ok para o importador trazer a mercadoria ou não. Os canais, na importação e na exportação, a Receita Federal ela coloca canais de parametrização. A tua importação pode dar um canal verde, amarelo, vermelho ou cinza. Já a sua exportação pode dar um canal verde, um laranja ou até mesmo um vermelho, que pode te prejudicar um pouquinho, né, na liberação. Mas com isso você tem o que? O acompanhamento, e o assistente é o cara que está ali acompanhando o processo. Ele vai consultar como que é feito aqui, por exemplo. Se dá um canal amarelo, é o assistente que vai lá e consulta. Ele tem que aprender isso, ele tem que saber consultar e a importância do canal amarelo. Mas, se der um canal amarelo, ele passa a pasta para o analista, que ele que vai desenvolver o restante das operações, dos eventos operacionais que envolvem o canal amarelo. E o que me destacou quando fui um assistente foi justamente a figura como sendo um coringa. Eu era, de fato, palpador da obra. Eu fazia todo o trabalho interno e quando tinha um trabalho externo, eu também ia. Quando o pessoal precisava de uma conferência física, eu era o primeiro a levantar a mão, porque eu queria estar no tete a tete lá no porto, eu queria ter um relacionamento com os fiscais, eu queria estar próximo à realidade do comércio exterior, eu não queria ficar só atrás de um computador. Então, se você é hoje assistente ou você quer se tornar um, seja coringa. Participe em todas as camadas, esferas que envolvem essa fase do processo, ok? Então, por que você vai se tornar um coringa? Daí eu vou contar um case que é de sucesso, outros podem falar que não é um sucesso. Um exemplo aqui que foi na minha carreira, quando eu era assistente dessa trading, né? Eu fazia os procedimentos internos ali de consultas, de conferências de documentos e tal. E eu também fazia o serviço de rua. Depois de determinado período, era muito na tarde, assim, ali por uma volta das 3, 4 horas da tarde, o pessoal me entregava a documentação para eu levar no porto de Navegantes. E lá eu ficava às vezes até às 8 da noite, porque era muita fila, era muito documento e era um trabalho muito demorado mesmo, né? Na época era tudo muito manual, não era tão informatizado como é hoje. E eu fui liberar esses documentos e fiquei lá até umas 8 e pouco da noite e era uma sexta-feira. Pois bem, aí o meninão aqui, né, garotão, achando que poderia abalar, né, com o carro da empresa, enfim, o carro plotado, poxa, eu vou andar de carro da firma, né, no final de semana. Fui lá, pedi a licença para o meu gerente, se ele podia me deixar com o carro da empresa durante o final de semana. E ele falou, olha, tudo bem. Você ficou aí até as 8, 9 horas na Portonave, né, no Porto de Navegantes, pode ir sim, segunda-feira você vem para o escritório. Beleza. E eu na época namorava, né, minha atual esposa, diga-se de passagem, e ela queria visitar a mãe dela na cidade de Gaspar. Eis que eu peguei e falei, bom, agora eu vou abalar, né, com o carro da empresa, vou levar minha gata, né, para visitar a mãe de carro. Fui com o carro da empresa, atitude totalmente irresponsável da minha parte, não estou falando isso para você fazer, muito pelo contrário, estou usando da minha experiência vivida para você justamente não cometer esse mesmo erro. E fui para lá. Bom, resultado, chegamos lá no sábado em Gaspar, né? Dormimos lá, né? Deixamos o carro na garagem, bonitinho, e no dia seguinte, acreditem se quiser, acordei na garagem da minha sogra com o carro da empresa batido. É isso mesmo. Como assim, Gabriel? Bateram um carro? Sim, bateram. E sabe o que é o pior? Foi o meu cunhado. É isso mesmo. E moral da história, cheguei na segunda-feira de manhã lá na empresa e o carro batido. O que eu faço agora? Era a minha pergunta, né? Mas cheguei com toda a sinceridade, assumindo todos os meus erros, com toda a sinceridade, porque não tinha o que eu fazer, como é que eu vou esconder, né, e tal. Então nunca faça isso, cometeu um erro, assuma, né? Seja uma pessoa
firmeza e de fato falhei, errei, né? Está aqui o meu erro. E o que eu fiz? Como eu posso corrigir, né? Pedirem desculpas, assumir a parte financeira do estrago do carro, né? E esperava por uma demissão, né? Então é aqui que eu coloco o quão importante é você ser um coringa. Porque se você passar por uma dificuldade, um problema no comércio exterior com a empresa que você trabalha, se você tem esse caráter de coringa, você não vai ser derrubado, vai ser difícil de te derrubar, assim como eu. O cara, né, o meu gerente na época falou, olha, eu poderia sim te demitir, porque você cometeu um erro grave e até por justa causa, mas você tem tanta importância pra gente, tudo que você faz aqui todo dia é de extrema importância e a gente vai te dar uma segunda chance. Então, reflita, será que você merece uma segunda chance onde você está? Se você fosse um gerente hoje da sua carreira, você daria uma segunda chance para você mesmo, né? Caso você cometesse um erro? Então, te convido a fazer essa reflexão nessa aula 1, para que você de fato tenha esse caráter de coringa, essa pessoa que vai se tornar um profissional de valor. Porque de fato, se você cometer um erro, e sinto te dizer isso, você vai cometer erros no comércio exterior, porque é uma área que a gente está suscetível a cometer erro diariamente. Você tendo esse valor, você tendo essas atitudes, como eu te falei, te dei exemplos aqui de dedicação extrema, você vai ser reconhecido por isso e eu tenho certeza que vão te trazer esse reconhecimento numa hora de dificuldade. Então, a aula 1 te trouxe isso. Como começar de fato, de cara, um profissional de qualidade em comércio exterior para crescer e aumentar seus ganhos, beleza? E eu fecho aqui já com o convite para a próxima aula, a aula 2, que é amanhã, tá bom? Espero vocês lá e fiquem com Deus e até lá. Fui!